Mas não, ele estava ali. Já, assim, pelo menos, já está todo mundo na sala, o povo está entrando. Ótimo, vocês estão ouvindo muito bem. Hoje o tema está muito legal. Fiquei bem empolgada fazendo esse treinamento, bem animada. Eu tenho certeza que vai contribuir muito com todos vocês aqui, tá? Nessa manhã, para a gente começar o dia aí com a energia lá no alto, fazendo acontecer. Então, um excelente dia a todos vocês e vamos começar alimentando nosso cérebro com coisas boas, né? Já que a gente está aí, acordou não faz muito tempo, então está pronto para absorver muita coisa boa. E a gente vai falar então de uma apresentação impactante, do começo ao fim, como a gente ser aquele profissional de vendas que impacta do início ao fim, com uma apresentação que, que traz conexão, que passa profissionalismo, seriedade e, ao mesmo tempo, conexão com o ser humano que está do outro lado, né? Então, o objetivo aqui é uma apresentação de vendas clara, envolvente, persuasiva, que prenda a atenção do cliente do início ao fim, com o intuito de, obviamente, fechar, né? Então, acho que quanto mais a gente for assertivo do início da apresentação até o fim, as chances de a gente ter sucesso é muito maior. E a gente sabe que a primeira impressão é que fica, né? Então, acho que... Acho não, tenho certeza que quando você vai para uma apresentação, eu falo assim sempre que o nosso negócio é muita emoção, né? Porque vendas, ela é emoção. Então, eu acho que eu sempre fiz assim, antes de sair de casa para uma reunião importante, eu procuro me olhar no espelho, me sentir bem, saber que eu estou apresentável, né? Mulheres, um blushzinho, um batomzinho é o básico, né? Blush, batom rímel, pelo menos, né? A gente está com uma cara boa, uma vibe boa, porque a gente vai se conectar com outro ser humano do outro lado, então isso é muito importante. E claro que a gente tem muitos dias maus, né? E a gente precisa trabalhar neles também, faz parte. Mas aí eu acho que a gente se desenvolve muito também. E aí entra um outro lado que a venda nos possibilita, que é nos desenvolver quanto ser humano, né? As nossas emoções, fortalecer aí essa inteligência, né, emocional. Então, eu vou passar para vocês um roteiro, tá? Eu quero que vocês anotem. Se tiver de dúvida, depois eu tiro com vocês. E porque é importante ter um bom roteiro de vendas. Primeiro, eu vou falar para vocês que os vendedores de mais sucesso que vocês já conheceram na vida de vocês, já ouviram falar, todos eles seguem esse roteiro. Mas é óbvio que de uma forma muito fluida, de uma forma muito natural, que você nem percebe que tem um roteiro ali, né? Então, depois desse treinamento, você vai começar a lembrar. Se você já foi exposta a um atendimento, especialmente high ticket, uma pessoa que realmente é um profissional de vendas, você vai lembrar que ela fez todos esses passos, né? Então, a gente vai começar a falar. Nada importante seja. Então, um roteiro bem feito, ele desperta o interesse e elimina dúvidas do teu cliente. Que, né? Então, isso que eu falei de, de que os melhores vendedores eles seguem esse roteiro, porque realmente ninguém em vendas tem sucesso porque é bonito, porque tem sorte. É porque realmente trabalhou as ferramentas do começo ao fim, desde o primeiro encanto, do primeiro contato ao cliente, apresentação, ao acompanhamento e ao fechamento, né? Então, vamos falar de uma abertura envolvente. Os primeiros minutos definem o tom. Já dei uma outra aula aqui falando sobre isso, sobre o tom. Né? Como que a gente começa? Energia alta, se conectando. Né? Use uma história curta, estatística, uma estatística surpreendente ou uma pergunta provocativa. Tá? Por isso é muito importante a gente estar ouvindo muito, olho no olho, para detectar. Quanto mais você conseguir informações a respeito dele, mais você vai trabalhar de forma fluida.
Por exemplo, você está ali com a pessoa, e aí, tudo bem? Como é que tá a família? Como é que tá os filhos? Blá, 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 blá. Aí ela contou de algum problema, alguma situação que ela está vivendo, de algum desafio. Né? Vou falar, eu uma cabelo, eu falo de estética. Normalmente a gente precisa fazer, né? Pele, algum tratamento. Então a gente fala, aí a gente escuta muito isso. Por exemplo, depois dos 40 anos, meu cabelo ficou mais ralo, meu cabelo cai mais, ou eu aumentei e percebi que perdi muito cabelo. Ai, porque Covid tantas vezes. E, né? Então, você vai trazer uma solução para esse problema. Então, você sabia, por exemplo, que como que eu usaria? Você sabia que 80% das pessoas estão falando que está picotando, é? Tá mesmo? Então, já vou peraí, me dá 5 minutos, 2 minutos, peraí. Oi, gente, vocês estão me vendo agora, me ouvindo melhor? Tá, deixa eu só, peraí, conferir aqui uma coisa. Preciso colocar um modem novo no meu escritório. Cada vez que a Vivo me liga para vir instalar, eu não estou em casa. Eu fico usando 3G, deve ser por isso que está picotando. Agora está melhor para vocês? Tá, né? Então, ótimo. Então, a gente falou do problema, né? A gente ouviu uma dor da cliente e a gente vai fazer ela refletir, vai fazer ela pensar que existe uma solução, que existe uma forma de resolver esse problema. Então, por exemplo, ela falou do cabelo, da pele, da unha. Aí a gente, como que a gente vai trazer para ela uma solução? Você sabia que 80% das pessoas que têm cabelo fraco, unha quebradiça, pele sem viço, elas resolvem esse problema usando o smart, esse smart. Aí é sempre legal trabalhar com o sachê, né? Usando o colágeno, nosso colágeno smart, que é um colágeno mais completo que tem no mercado, que ele trata não só, ele tem um verisol, ele tem uma eficácia comprovada, ele não trata só a melhora de cabelo, pele e unha, mas também tem o colágeno tipo 2, que ajuda em questão de dores, né, no corpo, prevenção de artrite, artrose. Então, ele é um colágeno extremamente completo e é um dos nossos produtos mais vendidos. Eu trouxe aqui para você experimentar. Tem na bolsa, abre ali, faz a pessoa experimentar, dá para ela, se não puder experimentar naquele momento, mas você traz clareza do problema, você traz à tona um problema, uma dor, e você então vem com uma solução. Como que você pode ajudá-la a resolver isso? Tá? De uma forma muito simples e natural, porque isso já vai estar na tua cabeça, já está no teu inconsciente, né? Ah, por exemplo, um outro ponto que eu trouxe aqui para vocês, que eu achei muito legal, para quem está focado especialmente em aumentar o time e aumentar o número de afiliados. Tem alguém aqui? Quero ver no chat. Se tem alguém aqui querendo aumentar o número de afiliados, me conta. Keila, eu. André também, eu também. Gente, deixa eu contar para vocês. A minha história na vida direta, os anos que eu mais faturei e o meu time mais faturou, onde a gente mais cresceu em vendas e liderança, foram os momentos de economia instável, como a gente está vivendo agora. Inflação, né? As coisas estão, os preços estão altos, os juros estão lá em cima. O que acontece? O brasileiro está ganhando menos, porque as coisas estão mais caras, né? Então, onde que a gente tem uma dor aqui? Tá todo mundo precisando de ganhar mais dinheiro. Qualquer pessoa que você fala, tá, ai,
não está dando para nada, eu vou no mercado. Quantas vezes a gente escuta isso, né? É a dor do brasileiro no momento, né? E aí, o que a gente fala? As pessoas normalmente vão falar, você vai perguntar como é que estão as coisas, como é que estão no trabalho, vai entrar nesse papo de economia de alguma maneira e a pessoa vai reclamar, porque a maioria, 90% das pessoas estão reclamando. Olha, a Keila falou que 72% das famílias brasileiras estão em dívidas, têm dívidas. Que loucura, né? Olha onde a gente chegou. E aí a gente vem com uma solução maravilhosa. E a gente vai falar de coisa boa, né? A gente vai trazer solução. Aí, o que eu pesquisei aqui e eu vi? Sabia que nos Estados Unidos, olha isso é legal vocês anotarem para vocês terem na mão quando forem fazer esse tipo de abordagem, tá? Focado em novos afiliados. Anota aí, 80%, perdão. Nos Estados Unidos, em cada 20 adultos, eles vendem algum tipo de produto ou mercadoria como complemento de sua atividade principal. Que sensacional. Eu sei que muita gente já sabia, mas tem gente que não sabe. Porque o americano tem uma mente muito empreendedora, o americano é muito de fazer acontecer, né? Tem essa mentalidade de negócio, venda, crescimento, prosperidade, eles têm isso. Então, a cultura lá, quanto brasileiro, né, desde criança, exatamente, já são educados a empreender. E nós brasileiros, infelizmente, a grande maioria é educado para garantir um bom salário no final do mês, estabilidade, essa é a mentalidade, né? Mas estamos aí, essa nova geração, para mudar um pouco isso, para trazer uma luz no fim do túnel, que se você empreender, se você for uma pessoa que arregaçar as mangas e a luta, você pode prosperar muito através das vendas, né? E aí, onde você vai falar do teu negócio, né? Por que você começou a empreender com isso? Você vai estar ali num papo legal e você vai falar que sempre, pelo menos a minha dor, né? O que eu sempre falei desde que eu iniciei na venda direta? A minha dor sempre foi essa corrida dos ratos, né? Começa ano, termina ano, sempre trabalhando para pagar conta. Trabalhando para pagar conta, nunca sobra. E aí a gente, cara, o que eu posso fazer diferente? Então a vendas ela é uma porta gigante de oportunidade para você crescer. Aqui, o céu é o limite para quem não tem preguiça de trabalhar, né? Eu sempre falo, e a pessoa que gasta essa energia reclamando, olhando coisa que não acrescenta, que não agrega na vida, procura uma coisa para vender, faz o que vocês estão fazendo agora. Vocês acordaram cedo de manhã, estão aqui conectados comigo para aprimorar as aptidões em vendas, para melhorar os seus resultados em vendas. Então, imagina quantas pessoas que vocês podem trazer para essa reunião, trazer para esse treinamento. Gente, a gente oferece isso de graça, 0,800. Hoje as pessoas cobram uma fortuna para dar treinamento de venda, né? Aqui, a gente que fez acontecer já faturou milhões e bilhões em vendas. A gente está aqui cedendo nosso tempo toda manhã para treinar as novas pessoas que querem ter mais resultado financeiro, né? Que é complementar a renda da sua família. E por que não criar um negócio exponencial num longo prazo, né? Que é a possibilidade que a gente tem. Então, aí a gente traz essa oportunidade. Eu empreendo no setor de wellness, que é o mercado que mais vai crescer nos próximos anos. É um mercado que não tem crise, porque as pessoas estão hoje muito preocupadas com a longevidade. Elas estão mais conscientes da importância da suplementação, né, que durante o dia, nessa vida corrida, não consegue se alimentar como deveria, não come bem, não dorme bem, estão sempre estressados. Então, a gente traz esse cuidado com as pessoas através do produto de alta tecnologia, de resultados comprovados e preço justo, né? Então, a gente tem uma baita oportunidade nas mãos. Então, eu quis trazer esse exemplo para que vocês tenham muito mais crença ainda do que você já tem no nosso negócio, tá? A oportunidade que a gente tem em mãos. A Carla falou que isso, estão buscando essa conscientização, exatamente. E a gente, como profissional, cabe a gente também trazer mais a consciência para as pessoas que ainda não observaram, não perceberam isso, né? E aí onde tem mercado, tem muito mercado, porque o brasileiro ainda, infelizmente, precisa crescer muito nesse sentido de educação financeira, de empreendedorismo, de longevidade, de cuidar da saúde, sabe? É uma dor existente na qual a gente traz uma solução, né? Uma oportunidade.
Então, a gente vai falar agora de apresentação do problema, terceiro ponto. O cliente ele só vai comprar se ele perceber que ele tem um problema para resolver, certo? Então, é preciso trazer esse problema à tona com perguntas que façam ele refletir. Por exemplo, se você continuar fazendo o que você faz hoje, no seu trabalho, qual que são as chances de você aumentar seu faturamento em 20, 30, 50% daqui a um ano, daqui 6 meses? Vamos falar de 6 meses, 3 meses, né? Vai depender da tua fome. Então, faz a pessoa pensar, faz a pessoa refletir. A gente precisa ter muita sabedoria em vendas para não ser aquele cara que quer passar uma arrogância, né? Tipo, evite dizer, ai, você tem esse problema. E sim conduzir para que ele perceba a situação que ele está, né? Então, isso aumenta a aceitação e diminui a resistência. Tipo, quando você quer falar, ah, tipo, é porque eu estou vendendo, eu estou empreendendo, eu isso, eu aquilo, mas e você aí? Tá com esse problema aí, vai resolver quando? Não, a gente não está aqui para apontar ninguém, a gente está aqui para auxiliar, tá? Então, a apresentação do problema, traga à tona, né, o problema, faça as perguntas certas e evite apontar que a pessoa tem esse problema, faça ela perceber, né? Então, isso aumenta a sua conexão com o teu prospecto. Quarto ponto, construção da solução. Anota aí. Construção da solução. Lembra que uma venda de sucesso, ela precisa ser passo a passo, né? Precisa ter começo, meio e fim. Então, mostrar como o seu produto e serviço ele resolve de uma forma única. Então, você vai usar benefícios claros, não apenas uma característica, sabe? Traz os benefícios claros. Por exemplo, inclua provas sociais, como depoimento, resultados, tá? Uma demonstração prática e rápida, ela aumenta a credibilidade. Então, o que você vai mostrar? Falando do negócio, você vai mostrar o resultado dos produtos das pessoas dos teus clientes, que compram todo mês, que mostraram o cabelo muito mais forte, unha, né, unha melhor, as dores do corpo, enfim, você vai ter os teus prints e você vai estar mostrando, olha aqui, ó, as minhas clientes, o feedback, bacana, tal, tal, você vai mostrando ali. Então, isso aumenta a credibilidade, aumenta a força, né, para você passar a crença do que esse produto entrega, do resultado, do quanto que ele vai agregar à vida dessa pessoa, tá? Então, a gente precisa trazer solução. Sem isso fica difícil vender, né? Então, agora a gente vai falar, vai para o quinto passo, que é a condução para o fechamento, tá? Quem é bom em fechamento aqui? Tem alguém fera em fechamento aqui? Bacana, bacana. Vamos lá. A gente precisa ser muito suave nessa transição, né, da explicação, que consiste em ação, e utiliza a frase de transição, por exemplo, buscando, naquilo que a gente conversou, buscando o que conversamos, o próximo passo é. Qual que é o próximo passo? Preenche os teus dados, vamos escolher um pacote que faz mais sentido para você começar. Se você tem intenção de expandir, criar uma rede de novos afiliados, de vender produto para as pessoas mais próximas, é importante que você tenha pelo menos ali o básico, né? Um de cada. Nas últimas possibilidades, então, você vai sentir o momento da pessoa, a necessidade dela. E claro que as pessoas sempre vão querer um menor, né? Sempre vão chorar pelo menos, porque infelizmente é falta de uma mentalidade. Mas aí você, como empreendedor, precisa mostrar que para ter um bom resultado, para poder crescer, expandir, é preciso ter um leque de produtos. Como que eu vou ter uma loja no shopping, vou querer vender muito, se eu tenho uma miséria de produtos? O cliente tipo, nem fica até desconfiado, né? Não passa nem credibilidade. Então, quando eu chego lá com um leque de produto, uau, né? A pessoa sabe, não, essa pessoa aí sabe o que está fazendo, essa pessoa realmente acredita no que ela vende, né? Então, tudo isso a gente precisa passar para o nosso prospecto, tá?
Então, vocês viram a importância dessa condução para o fechamento de uma forma muito leve, né? E ofereça opções ao cliente para aumentar a sensação de controle. Por exemplo, use gatilhos de urgência, de forma ética, como bônus ilimitados. Volta e meia a empresa traz, né? Bônus ilimitados. E quando ela não traz, a gente pode criar. Eu cansei de criar bônus limitados para a pessoa começar logo. Ah, eu te dou de presente. Esse mês, para quem iniciar até o dia 15, eu estou dando de presente um colágeno e não sei, tanto sachê do nosso chá emagrecedor. Só esse mês, entendeu? Sempre trazer alguma coisa para ajudar a pessoa a tomar a decisão até um prazo determinado, senão as pessoas tendem a postergar a decisão de compra, né? Se vai aparecendo alguma outra coisa, e vou falar para vocês, quanto mais a gente prolongar, mais aparecem coisas. Ah, morre um cachorro, entendeu? O pai fica doente, aí a pessoa perde o foco, já desconversa, é mais difícil. Então, quanto mais a gente conseguir cravar isso num espaço curto menor, para fechar essa venda, é melhor. Não deixar o cliente ali muito solto, né? Então, vamos falar de preparando o follow-up. Nem toda venda se fecha na hora, né? A gente sabe que nem toda venda se fecha na hora. A gente precisa ter clareza de qual será o próximo contato e deixa isso combinado. Então, não fechou agora, qual que vai ser o nosso próximo encontro? Vamos fazer um Zoom? Vamos tomar um café na padaria? Vamos se encontrar depois da igreja? Não sei, da academia? Já deixa fechado. Se deixar muito solto, tudo que tu criou ali, toda a energia, o tempo que você gastou ali, esfria, certo? E envia algo de valor entre a apresentação e o próximo contato. Por exemplo, eu estou com a Beatriz aqui no WhatsApp, né, apresentei o plano para ela, os produtos, e aí ela ficou de pensar, e aí eu já mando amanhã, por exemplo, falando de alguma dor, algum problema que ela tem, seja de um produto pode resolver, ou seja que o negócio possa resolver amanhã ou 2 dias depois no máximo. Amanhã é o ideal, enquanto está quente. Já manda um vídeo, Beatriz, lembrei de você. Olha essa história dessa moça aqui, quanto ela faturou em vendas. Olha a história dessa moça aqui, como que o cabelo dela melhorou, a unha, a pele, o depoimento dela. Vai, vai aquecendo. Não deixa solto, não deixa esfriar. Né? E então sempre um vídeo, um material, uma dica sobre isso, né? Então, manter o cliente engajado é fundamental para que ele lembre de você, tá? E o encerramento e chamando para ação. Vamos lá. Olha essa frase, legal você anotar. Uma boa apresentação não é sobre falar mais, é sobre falar certo. Então, cada palavra deve conduzir ao cliente mais perto de mim, trazer ele para mais perto de mim, né? Então, a gente vai de desafio do dia, que agora daqui a pouco a gente vai para ação com as meninas aí, que estão fazendo esse trabalho incrível de chamada para ação, depois dessa reunião, desse treinamento mais técnico, né? A gente vai falar, então, de o desafio dos 3 níveis. O iniciante, ele vai estruturar um roteiro simples para apresentar seu produto ou oportunidade, tá? Dentro do roteiro. Eu passei o roteiro, ela vai estruturar para apresentar o seu produto ou sua oportunidade dentro desse roteiro. O intermediário, ele vai aplicar o roteiro em pelo menos 2 apresentações no dia de hoje, tá? Tarefa do intermediário. Abelha zangão, quem tá aí? Quem tem abelha ou zangão, feche pelo menos uma venda usando esse roteiro ajustado. Então vamos para a prática. Depois vocês vão me contar para ver se funcionou, para ver se deu certo. Ou se empacou, se algo deu errado, vocês me contam. Quero o feedback de vocês, tá? Quero participar disso com vocês. E adorei a ideia aqui das postagens nas redes sociais. Olha que bacana. Uma frase de impacto para gerar curiosidade. Use a sua. Aí pergunta assim, ó. Faz essa pergunta no teu story hoje. Se a sua apresentação não te leva ao sim, para onde que ela está te levando? Olha que forte. Se a sua apresentação não leva ao sim, ela está levando para onde? Né? Então, você pode fazer uma enquete também. Você usa um roteiro de vendas? Sim ou não? Então, importante os teus seguidores saberem que estão acompanhando uma pessoa que é profissional em vendas, né? Que sabe o que está fazendo. Então,
Espero que dê resultado para vocês, vocês coloquem em prática, depois vocês me contem que deu certo, que deu errado, onde se teve alguma trava aí para que a gente possa se ajudar. Tá? Eu aguardo o feedback de vocês e passo agora a voz, então, para as meninas que estão nessa pegada de ação. Eu falo, daí o teu microfone tá ok, será? Tá sim, Gi. Aê! Maravilhoso. Então, com vocês, essa liderança ainda, obrigada pelo tempo de vocês. Valeu, Keila, valeu. Galera, vamos para ação. Um grande beijo, amo vocês e um ótimo dia. Vou estar aqui ouvindo, tá? Vou desligar.